dúvidas frequentes sobre a TCC na infância e eu separei aqui para vocês 7 perguntas onde eu vou responder sobre as dúvidas mais frequentes da terapia cognitiva comportamental aplicada na infância e na adolescência. Bom, então vamos lá para a nossa primeira pergunta. Qual a melhor abordagem para adaptar as técnicas da terapia cognitiva comportamental para crianças em diferentes faixas etárias? E essa é uma dúvida bem pertinente, até porque já chegou aquela dúvida assim, como aplicar intervenções, como atender crianças que não sabem ler ou não sabem escrever. Então, Psi, anota aí essa orientação. Nós precisamos usar e abusar do lúdico. Eu sei que é muito clichê, eu sei que provavelmente você já sabia essa resposta, mas isso não é só comprar jogos lá na ReHap e numa loja de brinquedo e trazer aquela penca de jogos para vocês. Não é. A adaptação lúdica, ela na verdade ela é uma avaliação. Então, através desse brincar, você também está avaliando aquela criança e se comunicando com ela. Tá? Então, crianças que não sabem ler, não sabem escrever, crianças pequenas, nós vamos adaptar para a faixa etária dessa criança. Então, você não vai, por exemplo, comprar um jogo ou Banco Imobiliário e trazer para uma criança de 4 anos, porque ela não vai saber jogar. Então, você vai precisar compreender a demanda desse paciente para você conseguir aplicar na necessidade dessa criança. Então, ou seja, do que aquela criança gosta. Então, vamos fazer assim, uma criança com 3 anos, ela ali está na fase de aprender letras, números. Então, a gente vai adaptar essas intervenções da TCC. Então, eu suponho aqui que você já conhece os fundamentos da TCC, que você já conhece as intervenções. Então, você vai adaptar com esses jogos, com os lúdicos que sejam proporcionados para a idade dessa criança. Segunda pergunta: como lidar com a resistência das crianças em participar das sessões? E aí a gente volta ali, se você ainda não assistiu os outros episódios desses vídeos, assiste ali sobre as fases da psicoterapia, onde eu te falo um pouquinho, né, sobre o vínculo terapêutico. E aí, quando a criança ela tem essa resistência de participar das sessões, a gente precisa ver como é que nosso vínculo foi bem estabelecido. Mas também você precisa compreender que a criança ela ali vai ter dias bons e dias ruins. Então, nós precisamos compreender qual é esse dia, tá? Porque às vezes não é uma resistência na terapia. Às vezes aquela criança acabou de dormir e o pai acordou para vir para a terapia, então aquela criança está irritadíssima. Ou aquela criança não comeu porque ela teve que vir correndo da escola para ser atendida. Então, você precisa compreender o que pode causar essa resistência, para depois você conseguir ajustar. Então, nesse caso, você pode conversar com os pais. Nesse caso, você, se for um fator externo, mas se for um fator interno, diretamente com você, você precisa rever o vínculo terapêutico. Terceira dúvida: quais são as estratégias mais eficazes para a gente envolver os pais no processo da terapia pela TCC? E se você não sabe, o envolvimento dos pais também é uma intervenção da terapia cognitiva comportamental. E o envolvimento dos pais, eles precisam ser desde o primeiro momento. Desde aquele momento que eles mandam mensagem marcando com você, é o momento que você tem para trazer esses pais para aderência. Então, eu sempre vou te indicar ali, ó, pega esse segredo meu, só as minhas alunas sabiam até hoje, mas eu te indico que você coloque no seu contrato terapêutico uma cláusula de aderência. Sim, de dizer que eles têm que estar em todas as sessões, que eles precisam fazer esse acompanhamento e que eles vão te ajudar na sua psicoterapia. Porque senão, Psi, eles vão levar os filhos e eles só vão deixar e vão embora. Então, eles precisam participar. Então, você vai compreender a demanda desses pais e você vai trazer formas e estratégias baseado na demanda, tá? Para que a gente consiga envolver. Então, eu te indico aqui, lá no contrato terapêutico, se você ainda não faz, ó, vai lá no computador agora e redige um contrato, coloca cláusulas. Tem lá no meu Instagram, tem um vídeo, uma live inteira sobre contrato terapêutico. Vai lá e aplica agora, tá, Psi? Porque é a primeira e a melhor forma de psicoeducação do seu plano de tratamento. Como avaliar e monitorar o progresso das crianças?
É importante que justamente o envolvimento dos pais é eles que vão te ajudar a fazer esse monitoramento, tá? Lógico que durante o seu plano de tratamento, durante as sessões, você vai conseguir notar uma melhora. Você vai conseguir notar, assim, os pacientes até na forma de conversar, até na forma, assim, de pensar e trazer esse pensamento para você, vai estar modificado de quando eles iniciaram. Mas os pais também são primordiais para trazer um feedback da escola, para trazer um feedback de outras atividades. Às vezes os pais não são tão presentes, mas eles possuem outras pessoas que vão ajudar eles a trazer esse feedback. Então, através desse monitoramento com os pais, em conjunto com a escola e você com seu raciocínio clínico, você vai conseguir fazer esse monitoramento. Comparar algumas intervenções, comparar algumas atividades. Eu gosto muito. Eu trago, por exemplo, um rastreio de emoções, e aí lá no início, e quando é lá para o final eu aplico de novo, para a gente ver a evolução desse paciente. Então é bem legal, porque não só pelo paciente, mas você também, você percebe o quanto que você está mudando a vida daquela família e daquela criança. Quais são as intervenções mais adequadas para tratar transtornos específicos como ansiedade ou depressão? Essa dúvida ela também é bem pertinente, porque quando a gente fala, né, sobre intervenções, eu sei aí que você quer uma intervenção pronta. Ah, quais são as intervenções que eu vou utilizar? Pode ser psicoeducação, pode ser uma reestruturação cognitiva, pode ser técnicas de relaxamento, disposição gradual, podem ser mais 100 técnicas da TCC, porque vocês sabem aí que nós temos muitas técnicas, protocolos, rastreios, tá? Mas eu quero te dizer de um outro ponto de vista, Psi. Você precisa compreender a história dessa criança e não a condição dela. Porque é através dessa história, né, da demanda dessa criança, é como você vai aplicar. Então, vamos supor que você tenha 2 pacientes, tá? Vamos supor que você tenha aqui o João e você tem a Maria. E os 2 estão com depressão. E você vai aplicar nos 2 uma reestruturação cognitiva. E se você não sabe o que é uma reestruturação cognitiva, você precisa compreender os fundamentos básicos e teóricos da terapia cognitiva comportamental, que no final desse vídeo eu vou te explicar como. Você tem o João e a Maria, e você vai aplicar a mesma intervenção. Porém, o João, ele tem pensamentos diferentes da Maria, tá? Então, o João, ele tem distorções cognitivas totalmente diferentes da Maria. Então, vamos supor que o João pensa que ninguém gosta dele, mas já a Maria, ela sabe que todo mundo gosta dela, mas ela se acha feia. Então, nós vamos utilizar a mesma intervenção, mas de formas diferentes, de formas adaptadas. Então, na Maria, que ela se acha feia, eu vou dar aqui um exemplo assim rápido para vocês. A gente pode comprar ou então ver lúdicos de maquiagem, de bonecas e tentar trazer para ela, na forma da demanda dela, de pensamentos dela, com que a gente possa trabalhar a autoestima. E no João, a gente pode buscar, por exemplo, algo que ele goste de futebol. E aí a gente tenta adaptar o futebol, já que é um jogo que é em grupo, tem o gol lá, né? Todo mundo comemora, todo mundo gosta. E aí a gente pode trabalhar esse pensamento de ninguém gosta de mim. Então, eu quero trazer para vocês que é diferente, por mais que seja a mesma intervenção. Então, não tem fórmula pronta. Você precisa compreender os fundamentos da TCC, mas você precisa muito mais conhecer a história do seu paciente. Quais são as melhores maneiras de explicar os conceitos complexos da TCC? Uma técnica que eu gosto muito da terapia cognitiva comportamental e que, na verdade, eu aplico e eu te oriento a aplicar desde o primeiro contato é a psicoeducação. Então, é através da psicoeducação que você vai explicar sobre a terapia, o porquê, né, que essa criança ela tá aqui, mas você também vai explicar as condições. Então, por exemplo, é um luto, é uma separação, é um divórcio, a gente vai explicar os prejuízos, a gente vai explicar o porquê que se deu, o que acontece em volta desse contexto, sempre de uma forma adaptada, de uma forma lúdica. Então, através de metáforas, de livros, de jogos, de recursos, de inventários, até mesmo de desenhos, a gente pode estar aplicando, porque a criança, ela não tá ali para conversar com você.
tá? É diferente do adulto, né, que senta com você e vai conversar, sabe que tem aqueles 50 minutos, conversa e vai embora. A criança não, a criança ela não saiu de casa porque ela quer conversar. A criança ela quer brincar. Então você precisa motivar essa criança na sua terapia com que ela se divirta, porque, gente, trabalhar sem se divertir, né? Não é legal, não. Então, a criança, a gente precisa motivar ainda mais. A gente precisa trazer para ela de uma forma de adaptação, de uma forma lúdica, tá? Mesmo que seja uma demanda sofrida, mesmo que seja triste, tá? Então, nós vamos conhecer essa criança. Então, não gosta de jogo de tabuleiro e ela gosta de desenhar? Vamos pedir para ela fazer uma história através de um desenho? Vamos pedir com instruções claras para ela fazer um desenho para aquela pessoa que se foi. Uma despedida, um presente. Então você precisa conhecer a história dessa criança, suas necessidades, o que ela gosta, para adaptar. Mas as metáforas e os livros também são excelentes de promover esse ambiente. E olha só, numa demanda de luto, vamos supor que uma criança ainda esteja nessa demanda de luto, que tenha sido recente, promove um ambiente calmo, um ambiente assim bem acolhedor, faz o desenho ou então traz um livrinho de histórias, né, sobre o luto, coloca aquela luz mais amena e conta essa história para ela, deixa ela relaxar, deixa ela deitar ali, pode ser no chão, nas almofadas, num puff, deixa essa criança mais acolhedora, tá? Então existem várias formas, né? A gente imaginando assim, ficou até gostoso, né? Deu até vontade de relaxar, mas devemos promover esses ambientes, essas experiências para a criança. E lembrando que tudo isso é avaliativo. Você não vai estar só fazendo por fazer. Você vai estar observando o que ela fala, como ela se comporta, como que ela pensa, né? Porque ela vai dialogar sobre isso. A última dúvida é como lidar com essas questões éticas de consentimento envolvendo esse tratamento de crianças. E é interessante porque a diferença do atendimento adulto é justamente que a família ela faz esse acompanhamento. Você tem o sigilo também, óbvio, com a criança, e eu utilizo isso como nosso vínculo. Eu desde o início eu digo para essa criança, ó, é segredo meu, se você quiser contar tudo bem, mas aqui é um segredo só meu. Mas a verdade é que você também precisa dizer tanto para a criança quanto para os pais que se em algum momento algo que você perceber que colocar a saúde daquela criança em risco ou de outras pessoas, você precisa comunicar àqueles pais. Casos de automutilação, de suicídio, às vezes até de vingança, às vezes de, por exemplo, não quer comer, ou então até, sabe aquela criança que passou a madrugada acordada e mentiu para a mãe dizendo que dormiu, mas está a madrugada inteira acordado no celular? Você precisa olhar isso com seriedade e falar para essa criança que você vai ter que notificar. Ah, Ingrid, mas a criança ela vai perder a confiança em mim. Se você comunicar isso para a criança desde o início, ela vai compreender. Se você souber orientar essa criança do qual é esse prejuízo, por exemplo, dela mentir, dela não se alimentar, dela não dormir, tá? Ela vai compreender. E aí, lógico que você não vai fazer isso de uma forma maldosa de caguetar a criança, tá? Você está psicoeducando. Você é profissional, você é autoridade, você é adulta. Então, você precisa trazer isso para a criança lá na avaliação inicial, lá no contrato terapêutico e psi. Se você não sabe sobre as intervenções, sobre os fundamentos da terapia cognitiva comportamental, eu preciso te convidar a conhecer, porque sem esses fundamentos, você não vai conseguir adaptar a sua psicoterapia infantil e nem criar planos de tratamento. Você vai se sentir muito mais insegura, você não vai ter confiança se do que está certo, se aquela avaliação ela está coerente ou não. E por isso, eu quero te convidar para conhecer o curso de capacitação em terapia cognitiva comportamental adaptada à infância, onde você vai ter todos os fundamentos teóricos, só que não só teóricos, totalmente prático para você aplicar na sua terapia junto com os seus pacientes infantis e adolescentes. Então, se você tem interesse em ampliar o seu raciocínio clínico e aplicar agora mesmo nos seus atendimentos, o link para você conhecer a minha capacitação está aqui nos comentários e eu te espero lá.